Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Veja os destaques desta edição. Expectativa de safra recorde. Com o apoio do governo do estado, produção de milho este ano em Sergipe deve superar a do ano passado em 30%. E a previsão do setor é que sejam colhidas quase 850 mil toneladas do grão. União de esforços. Com investimento de R$1 milhão, Sergipe vai ganhar Centro de Biotecnologia de Reprodução Animal. Referência no Nordeste. Localizada em Laranjeiras, usina Pinheiro se prepara para transformar a safra de quase 1 milhão de toneladas em açúcar, em energia e etanol. E ainda, com o mercado mais uma vez aquecido, agricultores de perímetro irrigado de Lagarto, atendidos pela Coidro, voltam a investir no plantio da pimenta malagueta. Essas são as ruas dos destaques desta edição. Então fique com a gente, o Sergipe Rural já começou. E a gente começa a edição de hoje com uma notícia bastante animadora para a economia sergipana. Com o apoio do governo do estado, a safra do milho este ano superou as expectativas e promete ser recorde de produção. A estimativa é que sejam colhidas quase 850 mil toneladas do grão, o que representa 30% a mais em relação ao ano passado. E o município sergipano de Carira é um dos que mais se destacam. Veja na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. No terreiro da fazenda Menininha, em Carira, as máquinas agrícolas passam pelos últimos ajustes antes de ir para o campo. Qualquer parada durante a colheita impacta no trabalho de muitos outros profissionais. É preciso estar tudo pronto para não atrasar o serviço. O maquinário está aqui, está sendo feita manutenção nela para a gente ir para a colheita. E normalmente para a colheita vai umas 9 horas da manhã, é quando o sol está mais quente e tem uma boa, excelente colheita. A área aqui a gente colhe em média no dia umas 50 a 60 tarefas diárias, né? A colheitadeira e as bazucas logo seguem para a lavoura. As bazucas são as máquinas que armazenam o milho já colhido. A colheitadeira deixa toda a palhagem retirada das espigas secas no chão. Esse material faz uma leve cobertura no solo e pode ser alimento para o gado. Para a colheitadeira não parar, as bazucas acompanham o percurso da colheita para o armazenamento e o transporte dos grãos. O trabalho é todo coordenado. Próximo dali estão os silos em forma de bolsa plástica que armazenam os grãos colhidos para que o agricultor possa esperar um bom preço e assim vender o grão. A colheita da safra de 2020 tem previsão de término no fim de novembro. Mas os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, o LSPA, publicado pelo IBGE no início de outubro, mantém a estimativa de 847.797 toneladas de milho para a safra 2020 em Sergipe. Se confirmado, será a melhor safra dos últimos 10 anos. O recorde também será contabilizado no rendimento médio de 5.509 quilos por hectare, que significa maior produtividade. A área colhida de 154.893 hectares também será 11,8% maior que o ano passado. Se esse resultado se confirmar, Sergipe pode ser o quarto estado do Nordeste com maior produção, depois da Bahia, Piauí e Maranhão, e o primeiro em rendimento médio, que é a produtividade. Os números animam ainda mais produtores que saíram de uma safra considerada boa o ano passado para uma que deve ser ainda melhor. Só agradecer a Deus, né, por as bênçãos que Ele derramou nos momentos certos. Né, a nossa agricultura a cada ano tem melhorado, a gente tem, a cada dia tem postado mais na tecnologia. Aqui mesmo nos pequenos agricultores, os pranafianos, eles aprenderam a trabalhar com tecnologia, entendeu? Então a cada ano a gente está melhorando e a gente percebe a safra desse ano que vai ser melhor ainda do que a de 2017. Porque 2018 a gente perdeu a safra também. Né? 2019 também foi uma safra boa, mas não que nem 2017. A gente teve uma perca em 2019, teve áreas de dar de 10 sacas por tarefa, de 15. Teve áreas também que deu de 28 sacas e 30 sacas por tarefa, dependendo da região que choveu mais.
E esse ano não, esse ano está sendo um padrão aqui no município, tudo normalizado aí numa média de 35 a 38 sacas por tarefa. Parte do milho produzido pelo pequeno e médio agricultor vai para a alimentação animal, fortalecendo ainda mais a bacia leiteira do estado e criando uma ligação importante entre os setores agrícola e pecuário. Já fiz uma parte de ciro, né? E a outra eu vou fazer de rolão, para consumo das vacas de leite que eu tenho aqui na propriedade. As excelentes condições climáticas que favoreceram o plantio do milho, a força do trabalhador sergipano, as políticas públicas e incentivos concedidos pelo governo de Sergipe estão contribuindo para esse resultado. O governo reduziu o ICMS de 12% para 2% nas operações comerciais internas e interestaduais. Outro ponto importante é a assistência técnica oferecida pela Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, a Indagro. A gente tem o trabalho de assistência técnica, né, de acompanhamento desses agricultores, de orientação, né, na elaboração do custeio, né, do encaminhamento aí de propostas para os agentes financeiros, né, que o agricultor nos procura. A emissão de DAP também dos agricultores familiares, a gente faz essa parte. Né, e também a gente acompanha depois o desenrolar aí desse trabalho, né, do plantio, né, do acompanhamento da safra. E também agora na época da colheita. Houve ainda a distribuição de 34,8 toneladas de semente de milho para agricultores familiares do Sertão e Agreste Sergipano, que este ano foram adquiridas através da parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA. A todo esforço do produtor, cada dia mais, a gente agrega também as ações que o governo do estado vem fazendo nesse importante setor, todas as atividades que são desenvolvidas pela Indagro, principalmente relacionada à questão da assistência técnica, a redução da alíquota do ICMS, né, que nós tivemos aqui o ano passado, foi um pedido aí da Federação da Agricultura. Então a gente acredita que com certeza toda essa produção, toda essa safra vai mexer muito com a economia do nosso estado. O estado vai começar a arrecadar mais também devido a essa ação aí do governo do estado, juntamente com a Secretaria da Fazenda. Então a gente espera realmente que possa se concretizar esse índice aí previsto do IBGE, que a gente possa, estou falando muito em breve, estar comemorando realmente essa safra recorde. E outro setor que também vive a expectativa de boa safra este ano em Sergipe é o da cana-de-açúcar. O crescimento da produção em relação ao ano passado deve chegar a 15%. Esta semana, nossos repórteres visitaram a usina Pinheiro, uma das principais indústrias do setor canavieiro do Nordeste, que fica no município de Laranjeiras. Por lá, o trabalho está a todo vapor para produzir açúcar, energia e etanol. Confira. Desde o mês de setembro, o barulho que se ouve nos canaviais da usina Pinheiro são os das máquinas, que vêm fazendo a colheita da cana todos os dias, 24 horas sem parar. Temos 3 frentes de colheita, onde cada frente obriga 2 máquinas, 2 frentes obriga 2 máquinas e uma frente 3 máquinas. Onde trabalhamos 24 horas, certo? As máquinas só param para fazer as revisões, que uma vez por semana. Em questão de tratores, são 3 tratores para 2 máquinas, a proporção é essa. Todo esse processo vai durar até o mês de março, ou seja, serão 6 meses de trabalhos intensos, já que com excelentes chuvas que caíram no estado, a produção de cana aumentou bastante em comparação aos anos anteriores. Foi um ano muito bom, na verdade, né? Foram chuvas acima da média, uma distribuição muito boa, onde a gente está crendo em uma expectativa em torno de 15% a mais com relação ao ano passado, a safra passada. Com cerca de 12 mil hectares de terra, a usina tem uma expectativa para a safra 2020 e 2021 de cerca de 970 mil toneladas. Tudo que é colhido não fica só no mercado interno, como também é exportado para estados vizinhos e até para outros países. Hoje, 80% do nosso açúcar ele é destinado ao mercado interno, que fica entre Sergipe e a Bahia, né? E o restante são direcionados a países da África e do Oriente Médio. Quando a cana colhida chega até a usina, ela passa por diversos processos mecânicos e químicos, até virar o açúcar propriamente dito. Toda a cana entrada na indústria, ela é pesada, em balanças rodoviárias,
Em seguida é conduzida as sondas, onde serão coletadas a amostra e enviada ao laboratório de sacarose, para que nós tenhamos o teor de sacarose entrado na cana. Uma vez sondada a cana, o caminhão carregado, ele é destinado ao setor da mesa alimentadora, onde essa mesa colocará a cana em um esteirão. Esse esteirão conduzirá a cana para o processo de preparo do picador, em seguida passa por um equipamento chamado desfibrador, onde haverá abertura das células dessa cana, porém nenhum caldo por enquanto será extraído. Em seguida é conduzido ao setor de extração, onde 95,5% a 96% da sacarose entrada na cana é extraído. No processo de extração de caldo há uma separação, onde o caldo separado irá ser conduzido para o tratamento de caldo na fábrica de açúcar e o bagaço destinado à geração de vapor. Além da fabricação do açúcar, a usina Pinheiro aproveita tudo que a cana tem a oferecer. Depois de moído e retirado o caldo, o bagaço que sobra é usado para a fabricação tanto de energia térmica quanto de energia elétrica. Todo bagaço produzido da colheita da cana, uma parte é gerado vapor, o excedente é destinado ao nosso estoque de bagaço. Todo esse bagaço queimado na caldeira, ele vai virar energia elétrica, onde uma parte do consumo nós faremos de consumo interno e a outra parte nós geramos na rede da concessionária. Reconhecida como uma das grandes usinas do Nordeste, a Pinheiro, claro, não poderia deixar de produzir etanol, que tem como mercado consumidor os postos de combustíveis sergipanos. Todo o etanol nosso fabricado do tipo anidro e hidratado é destinado ao mercado interno. A nossa cana, nós temos um mix de cerca de 93% é conduzido a ser transformado em açúcar e 7% dessa cana é conduzida à fabricação de etanol. A seguir, o estado de Sergipe vai ganhar Centro de Biotecnologia de Reprodução Animal. Os detalhes depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já. De volta do intervalo, a gente traz agora informações importantes para o homem do campo sobre a meteorologia. As próximas semanas do mês de novembro devem ser marcadas em Sergipe pelo aumento das temperaturas. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias em Sergipe. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha forte no sábado e no domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva passageira no litoral sergipano. Já no sertão do estado, o tempo segue firme e sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta com a permanência da massa de ar quente que está sobre o estado neste mês de novembro. A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 37 graus. No município de Pinhão, a temperatura deve chegar aos 34 graus. 35 em Nossa Senhora da Glória e 36 graus em Propriá. Apesar da abundância de chuva em algumas regiões do estado, o Alto Sertão Sergipano já sofre com a estiagem. A forte seca fez com que o governo do estado decretasse situação de emergência em 3 municípios. Verdade. Canindé de São Francisco, Poço Redondo, em Monte Alegre de Sergipe. O representante pela Defesa Civil do estado falou com a nossa equipe de reportagem. Hoje no nosso estado já temos 5 municípios homologados. Recentemente o governo do estado homologou 3 municípios em situação de emergência por estiagem, que é um desastre climatológico mais suave, não é seca ainda. Então municípios de Monte Alegre, Poço Redondo e Canindé, a gente homologou, o governo do estado homologou a situação de emergência por estiagem e Brasília reconheceu esses 3 municípios em situação de emergência. Então ele está homologado pelo governo do estado e reconhecido pelo governo federal. Com isso,
dar suporte a estes municípios serem atendidos com ajuda humanitária, no caso aí a Operação Carro-Pipa, mantendo o nosso estado aproximadamente 23 caminhões nesses municípios para darem o atendimento à população afetada por esse desastre. Então são esses municípios que estão sendo assistidos, mais 3, então já temos 5 municípios homologados e reconhecidos pelo governo federal. Entretanto, alguns outros estão em avaliação para a decretação de situação de emergência. Sempre falo que é por estiagem, que ainda é um desastre brando, e a seca é um desastre mais severo. Então a gente está em avaliação mais 5 municípios que nos encaminharam as documentações necessárias e a gente está avaliando tecnicamente se é possível a decretação desses municípios para nesse caso de estiagem. E o estado de Sergipe vai ganhar um moderno centro de biotecnologia de reprodução animal. Quando estiver pronto, além de auxiliar os estudantes nas aulas práticas, também vai incentivar a melhoria genética dos rebanhos no estado. Com o investimento de R$1 milhão já garantidos através de emenda parlamentar, o centro vai sair do papel graças à união de esforços de vários órgãos em Sergipe. Acompanhe. O evento aconteceu na Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe. O novo centro será um local de disseminação de conhecimento científico e também de grande importância para a pecuária do estado. Esse Centro de Biotecnologia da Reprodução Animal surge com a expectativa de atender os anseios dos produtores pecuaristas sergipanos, né? E em virtude disso, tem sido feito várias reuniões de tentar chegar a um projeto que poderia atender esses anseios. E por causa disso, junto com a Universidade Federal de Sergipe, junto com a Federação de Agricultura do Estado de Sergipe, a FAESE, e com as associações de criadores de raças do Estado de Sergipe, chegamos a esse projeto, a elaboração desse projeto, que foi viabilizado em parceria do Ministério da Agricultura com a Universidade Federal de Sergipe, e chegamos a esse projeto para atender a expectativa do produtor, do pecuarista, em acessar, tornar mais fácil o acesso a tecnologias de reprodução animal. O projeto de criação do centro foi contemplado com a emenda parlamentar do deputado federal Laércio Oliveira. A criação desse centro vai trazer economia para quem precisa fazer esses exames e utilizar os serviços prestados por esse centro. Portanto, estou muito feliz com essa ação. O centro servirá também como um ambiente de capacitação permanente de mão de obra qualificada e especializada por meio de ações de extensão, como cursos e treinamentos, além de suporte às aulas práticas dos cursos das ciências agrárias da universidade. Eu digo que é um marco na história do melhoramento genético no estado de Sergipe e também da universidade em si para os nossos alunos de graduação, não é? Por exemplo, hoje aqui em São Cristóvão nós temos 6 cursos da área das ciências agrárias, né? Medicina veterinária, zootecnia, agronomia, engenharia de pesca, engenharia florestal, engenharia agrícola. Todos esses cursos, direto ou indiretamente, vão ser beneficiados com a criação desse centro de modernas biotecnologias. Ainda durante o evento na EASE, foi apresentado o Plano de Ação Territorial Agronordeste em Sergipe. O Agronordeste é um dos projetos estratégicos do MAPA, criado para impulsionar o desenvolvimento econômico e social sustentável do meio rural da região. São 12 polos no Nordeste que têm essa iniciativa inicialmente, e um deles aqui em Sergipe, na região sergipana do Alto do São Francisco, que envolve 9 municípios e que tem como tema principal a questão da cadeia da bovinocultura leiteira, né? É um programa que ele tem como ação voltada principalmente a olhar a cadeia como um todo, né? Envolvendo a questão da assistência técnica, a questão da regulação fundiária, a questão da creditícia. E é um programa que não é só do Ministério da Agricultura, né? Ele envolve, na verdade, diversos atores, né? Existe um comitê envolvido nisso. Então, essa gama de esforços visa trazer um desenvolvimento à região, né? Da região voltada à bovinocultura leiteira aqui no estado de Sergipe. Entre os objetivos do plano estão o aumento da cobertura de assistência técnica, ampliação do acesso e diversificação dos mercados, promoção e fortalecimento de organização dos agricultores, desenvolvimento de produtos com qualidade e valor agregado e garantia da segurança hídrica. A Cohidro, em parceria com a Secretaria da Agricultura, a Indagro, e o Banco do Nordeste, nós estamos firmando uma parceria, termo de cooperação, para que a gente possa trabalhar melhor também a questão do financiamento dentro
das linhas de financiamento do banco, específicas para os produtores irrigados, que é o caso da Coído, que ela presta assistência técnica a esses produtores. A Embrapa vai participar do Agro Nordeste, está inserida desde o início do programa, principalmente na questão da capacitação de agentes multiplicadores, tanto produtores quanto técnicos da assistência técnica e extensão rural, em temas como nutrição animal, boas práticas de leite, né, da ordenha, boas práticas de produção de leite e também em práticas relacionadas à sanidade animal. Lançado em outubro de 2019, o Agro Nordeste tem como objetivo apoiar a organização das cadeias agropecuárias já existentes ou que tenham potencial de crescimento através de ampliação e diversificação dos canais de comercialização, buscando aumentar a eficiência produtiva e o benefício social. O que realmente desenha-se aí para esse projeto é o desenvolvimento do Nordeste aí ligado ao setor do agronegócio. O agronegócio que tanto contribui, não só no estado de Sergipe, né, economicamente, mas também contribui em todo o Brasil. O agronegócio que tem uma importância fundamental a nível de Brasil. Nós vimos aí recentemente a pandemia, o quanto o agro foi importante, dando aí essa garantia alimentar, mas também no pós-pandemia, a importância que o agro vai ter aí para equilibrar a balança comercial. Então, nós temos grande expectativa para o Agro Nordeste aqui no estado de Sergipe, no sentido de trazer desenvolvimento para o setor do agro aqui no nosso estado. A seguir, com o mercado novamente aquecido, agricultores de perímetro irrigado de Lagarto voltam a investir no plantio da pimenta. Não saia daí, o Sergipe Rural volta já. E agora a gente vai ao centro-sul do estado para mostrar que a produção da pimenta malagueta voltou a interessar agricultores do perímetro irrigado Piauí, que é mantido pela Coídro em Lagarto. Pois é, depois do produto perder espaço para outros cultivos nos últimos anos, o aumento da procura pela indústria valorizou o preço no mercado e o cultivo da pimenta voltou a ser lucrativo. Na propriedade de Amorim, no perímetro irrigado Piauí, em Lagarto, cerca de 1 hectare de área é dedicada à pimenta. Renda dá mais que mandioca e maracujá. A pimenta dá renda dá mais, entendeu? A produção dá mais que maracujá, que mandioca, que macaxeira. Aqui a gente vê a biquinho, pequena e com pouca ardência. A irrigação das centenas de pimenteiras é feita por gotejamento. Nessa outra área tem pimenta malaguetão, um pouco maior que a malagueta comum. Na propriedade de Luiz, quando é tempo de colheita, chegam a trabalhar 30 pessoas ao mesmo tempo. Elas recebem por produção. Velocidade e cuidado na colheita são segredos para o trabalho. O alto grau de ardência da malagueta dificulta a colheita e aumenta os custos de produção. Mas seu Luiz já aprendeu a lidar com ela. A pimenta ela tem que ter trato, tem que ter cuidado e a colheita dela é complicada. Precisa muita gente também. E aí, mas dá para ir levando. No caso da pimenta malagueta, a colheita começa após 90 dias do plantio e o produtor faz colheitas semanais durante outros 90 dias. Depois dessa produção, o pé da pimenta fica mais 90 dias sem dar fruto algum. Mas passado esse período, ele volta a carregar e o processo é reiniciado. Ao completar 6 meses de vida, os pés são arrancados para que seja iniciado um novo plantio na área. Quando você vende para fora, você arrisca. Quando você planta sem contrato, você vai demandar as feiras. Feira é assim, se tiver muita, você vende barato. Se tiver pouca, você vende, às vezes, até mais caro do que aqui. Só que é feira. Aí quando chega muito, também ela fica aí por nada. Na varanda da casa, as mãos ágeis e os olhos atenciosos dessa dupla fazem a seleção e o ensacamento das pimentas biquinho, usadas para conserva e para a culinária. Parte dessas pimentas viaja para a Bahia ainda hoje. Depois de 2 anos perdendo espaço para outros cultivos, a pimenta volta a interessar os agricultores. E um dos motivos é a renovação do contrato de compra dos agricultores com a indústria local. O pessoal da indústria local não estava se renovando os contratos. Alguns ficaram plantando, vendendo para outros estados
e agora teve a renovação de contrato. Aí está tendo aumentou a área de plantação. Agora o pessoal está plantando muito agora a pimenta, tanto a biquinho como a malaguetinha. A irrigação pública e a assistência técnica rural são fornecidas a todos os 421 lotes do perímetro irrigado pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe, a Cohidro, que dá o suporte necessário para os agricultores plantarem durante o ano todo. Na parte técnica principalmente, quanto os produtos que se colocam, a forma de adubação, exige muito. Quem é experiente na área da pimenta diz que não tem outra coisa igual à pimenta, que o lucro é bem melhor do que qualquer um outro tipo de cultivo. E o Sergipe Rural fica por aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691 ou pelo nosso Instagram, @sergiperural. A gente volta a se ver na próxima semana. Obrigada pela sua companhia e até lá.